Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia, a leitura de hoje, 7 de setembro de 2023, está em Mateus 3 e 4. Então vamos falar aqui bem rapidamente. No capítulo 3, nós temos ali o mensageiro, que vai ser o precursor do Messias. E no capítulo 4 vai falar sobre a tentação e o início do ministério do Messias. Bom, no capítulo de número 3, nós temos ali a chegada de João Batista, lembrando que Batista não é o sobrenome de João, e sim o ofício, Inclusive em algumas Bíblias está João, o Batista, ou Baptista, que vem da palavra grega baptista, que é aquele que batiza, que vem da palavra grega baptizo, batismo. Então João, o Batista ou batizador, ele vem trazendo uma mensagem, de acordo com o versículo 1 e 2. A base dessa mensagem é o arrependimento. E no versículo 3 mostra a autoridade de João Batista, porque ele vem cumprir a profecia de Isaías, capítulo de número 40. No versículo 4 tem lá as qualificações de João o Batista. Demonstra que ele é uma pessoa humilde, uma pessoa rústica na sua maneira de vestir, de se comportar, de se alimentar. O versículo 5 e 6 mostra que ele ali batizava as pessoas. O batismo de João não é um batismo cristão. O batismo cristão começa depois de Jesus, com seus discípulos. Esse era um batismo de arrependimento, conforme o versículo 11. Quando João estava batizando, ele tinha ali um propósito, que era mostrar tanto a judeus quanto aos gentios a necessidade de arrependimento, mudar a mente. A palavra metanoia do grego significa mudança de mentalidade, porque estava chegando o Messias e junto com o Messias o reino dos céus. No capítulo 3 de Mateus, ali do versículo 7 até o 12, vai falar ali sobre os fariseus e os saduceus, o caráter deles. Quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram especialistas da lei. A origem deles é do período intertestamentário. Eles lideraram naquela época uma revolta contra os gregos, que os gregos queriam fazer com que os judeus vivessem como gregos, e eles não aceitaram aquilo. Então, na época, eles foram chamados de os Hasmoneanos, que eram separados, que não aceitavam viver conforme o modo grego de viver. Então, a origem dos fariseus é uma origem muito boa, uma origem de pureza, de procurar manter os princípios, do judaísmo. Porém, ao longo do tempo, eles foram se especializando na lei e criando, novas interpretações e dificultando a vida do povo. Foram até criticados por Jesus pelo fato deles criarem tantas leis que eles mesmos não conseguiam viver conforme elas, mas de maneira hipócrita exigia isso dos seus seguidores. E os saduceus lideravam a classe sacerdotal. Os saduceus, a origem deles é da família Judas, o Judas Macabeu, que liderou uma revolta na época em que o Império Grego, a partir do general Antíoco Epifânio IV, queria fazer com que os judeus vivessem como gregos. Então, a chamada Guerra dos Macabeus, ali através daquela batalha, eles conseguem libertar a Palestina da opressão grega. Daí surge a festa da dedicação, porque o templo tinha se tornado impuro, e eles purificaram o templo, fizeram ali uma festa. Então a família macabeia deu origem aos saduceus, que lideravam o sumo sacerdócio. Então, enquanto que os fariseus acreditavam em anjos, espíritos, ressurreição, e acreditavam em todo o Antigo Testamento, os saduceus não acreditavam nessas coisas e acreditavam apenas no Pentateuco.
Então Jesus e João Batista criticou muito o comportamento dos fariseus e dos saduceus ao longo do Novo Testamento. No capítulo 3, nós temos ali Jesus vindo até João para se batizar por ele, o que é um pouco estranho dentro da nossa imaginação, que eu vou explicar no próximo vídeo, para isso não ficar muito longo.